Fala pessoal, hoje dia 2 de abril de 2020, nós estaremos juntos aqui e vamos falar hoje sobre culto online, web crentes e ceia do Senhor online. Isso mesmo, não sei o que é que está acontecendo, mas tem igreja aí promovendo até a ceia do Senhor online, né? Pega o seu pão e a gente agora vai ter a comunhão, a ceia do Senhor EAD, ou melhor, CAD. Ceia à distância. Gente que põe pedra no caminho, crente, joio, espinho pra ferir, alma tão carente e sem rumo, vai junto. Queremos falar sobre o culto público, o ajuntamento da comunidade local, ou como a Bíblia ensina, o ato de congregar. É urgente a necessidade de falar sobre o que eu chamo de culto solene, especialmente em momentos como esse, de crise na saúde pública, em que é necessário haver um isolamento social. Já que foi recomendado, então, que nós não saíssemos de casa, você pode se perguntar logo de cara, como eu vou prestar culto a Deus? A palavra para descrever o culto significa precisamente o serviço ou adoração, e está relacionada ao sagrado. A palavra nunca aparece tendo relação com serviços seculares, mas somente a serviços sagrados, especialmente por meio de sacrifícios. No Antigo Testamento, o culto era oferecido a Deus juntamente com os sacrifícios expiatórios. Isso é claramente demonstrado na discussão de Moisés com Faraó. Você deve recordar quando Deus ordena que Moisés se levante com força para retirar e ajudar a retirar o povo de Israel da escravidão. O objetivo de Deus era que eles prestassem culto. E Deus vai dizer lá no capítulo 3, versículo 12, que depois de Moisés tirar o povo do Egito, eles prestariam culto ao Senhor naquele monte em que eles se encontravam. Todo o conflito de Moisés com Faraó, desde o primeiro momento até o último, todas as pragas, a palavra de Moisés a Faraó foi o quê? Deixe o meu povo sair para que ele preste culto. Deus queria salvar o povo da escravidão, para que o povo em conjunto, em comunhão, como um ajuntamento, prestasse culto a ele, oferecendo sacrifícios. De fato, esse culto ocorreu já na Páscoa, quando o povo ofereceu sacrifícios expiatórios em favor dos seus primogênitos. Isso nos leva a pensar que culto não significa simplesmente aquilo que nós fazemos aos domingos, ou pela manhã, ou pela noite, quando nos reunimos. O culto não é uma atividade somente coletiva, mas também uma atividade particular do povo. E é aí que quero subdividir a ideia do culto em um serviço individual e um serviço coletivo. Logicamente, o povo estava cultuando a Deus em seus lares, ali em Êxodo. O serviço de adoração é uma ordem individual para todos os que fazem parte do povo de Deus. Mas Deus desejava que houvesse as formalidades de um ajuntamento solene, que fosse praticado pelo povo, que fossem feitos sacrifícios, que fossem feitas orações, para que o povo então se reunisse. Era extremamente preciso sair do Egito, para então lá no deserto celebrar e adorar o nome do Senhor. Antes de continuar, eu preciso advertir a todos que me ouvem. Ponha em sua mente, uma vez por todas, você não vai à igreja para assistir culto. Você não vai para a igreja para assistir o louvor. A igreja não é um show, a igreja não é um teatro, a igreja não é um cinema. Você vai para a igreja com o objetivo de prestar culto a Deus. E é exatamente esse o problema dos cultos online. Não tem ajuntamento à distância. Isso não quer dizer que você somente cultua a Deus quando congrega. Já dissemos que não. Mas que o congregar é ordem de Deus para uma oração coletiva, onde cultuamos a Deus juntos em uma reunião de oração. Hebreus ensina sobre isso, alertando nosso dever de congregar exatamente quando ele ensina sobre a relação entre o serviço sagrado e o sacrifício. O capítulo 9 de Hebreus vai tratar da relação íntima entre o templo e o culto a Deus. Os sacerdotes entravam no templo para que os sacrifícios fossem oferecidos pelo povo. A antiga aliança era baseada no cumprimento desses cultos.
Os versículos 11 e 14 do capítulo 9 mostra que Cristo veio e entrou em um tabernáculo que é diferente, que não é como aquele tabernáculo do Antigo Testamento. É um sacrifício que foi em um tabernáculo celeste, ali onde Deus habita, que foi feito o sacrifício perfeito e perpétuo. Esse tabernáculo, também chamado de santuário, é a real presença de Deus nos céus. O acesso a Deus foi liberado por Jesus Cristo para todo aquele que teve o coração purificado e o corpo lavado, fazendo então referência ao processo de conversão do cristão. O que nós destacamos aqui é que logo depois dessa exposição, de falar dessa relação entre o culto e entre os sacrifícios que eram realizados ali no Antigo Testamento, essa relação que era feita ali no prédio, no tabernáculo, no local solene, você tem então a orientação do autor de Hebreus, a promoção de edificação mútua dentro da igreja. Ele vai dizer: cuidemos também de nos animar uns aos outros, lá no capítulo 10, 24. E na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Perceba que o congregar tem uma íntima relação com a tarefa de promover a edificação dos nossos irmãos. Não tem como eu abençoar a vida do meu irmão sendo distante. É preciso relacionar, é preciso congregar. Em 1 Coríntios 11, do capítulo 11 ao capítulo 14, nós temos exatamente essa relação entre culto e ajuntamento da comunidade local. O que Paulo ensina à igreja é que o culto deve fazer jus à necessidade de promover a edificação. Então os dons deveriam ser usados no culto para que aquela comunidade local fosse aperfeiçoada. O versículo 26 do capítulo 14 termina com Paulo dizendo que todas as coisas sejam para a edificação. A igreja em Atos se reunia com constância. Eles estavam juntos quando o Espírito desceu sobre eles e quando ocorreu a conversão de quase 3.000 pessoas. O texto afirma que houve um acréscimo. Que acréscimo é esse? Tenho certeza que Lucas se referia a um número de pessoas que Deus havia colocado na igreja de Jerusalém. Logo depois, estes irmãos estavam juntos, em comunhão, aprendendo a doutrina, partindo pão, orando, prestando culto ao Senhor diariamente no templo. No capítulo 3, Pedro e João curam um coxo quando estava indo ao templo orar. Eles pregaram o evangelho e o número de membros da igreja subiu para quase 5.000 pessoas. Por pregar o evangelho, Pedro e João foram presos. Quando eles foram soltos, libertos, eles procuraram a igreja que estava junta. E eles prestam culto a Deus a ponto de tremer o lugar onde eles estavam. Você tem uma igreja junta, partilhando as suas necessidades e prestando culto ao Senhor. O culto solene online é um absurdo, porque nega a importância de congregar. As igrejas que estão com o prédio fechado ou que não estão se reunindo durante esse período de pandemia não estão fazendo cultos solenes. Não existe culto solene sem ajuntamento da igreja local. Não existe culto à distância. Podemos usar o nosso tempo confinado para cultuar a Deus individualmente. E nós temos o dever de fazer isso todos os dias. Nós devemos cultuar a Deus todos os dias, oferecer os nossos sacrifícios, como Paulo ensina em Romanos capítulo 12, né? Com a nossa mente transformada, cultuando ao Senhor. Não existe culto à distância, não existe culto EAD, ensino à distância. Né? Podemos usar essas ferramentas para um discipulado, podemos usar essas ferramentas para transmitir uma mensagem, uma pregação ou um vídeo como esse que eu estou fazendo, mas nunca como um culto solene, porque não há ajuntamento, né? Aqui é um vídeo, vocês podem acompanhar a mensagem, mas não há o ato de congregar, o ato de eu abençoar a vida do meu irmão abençoar a minha vida. Isso é aplicável também à ceia do Senhor. Gente, isso é absurdo. É um absurdo fazer uma ceia do Senhor a partir de um vídeo, a partir de algo à distância. Não existe isso, não existe isso. A ordem de Cristo é batizar os que creem. Isso deve ser feito sob a autoridade da igreja em comunhão. Os discípulos pregavam sobre a autoridade da igreja. As pessoas se convertiam e essas pessoas eram batizadas sobre esses discípulos que estavam sob a autoridade da igreja. Apesar de que
Esses discípulos que nós estamos nos referindo aqui eram os apóstolos que tinham autoridade sobre a igreja. Eles tinham autoridade revelacional sobre a igreja, o que traz um conceito diferente para nós. Mas o fato é que a igreja, ela tem autoridade, o batismo e a ceia do Senhor, essas ordens de Cristo, elas foram dadas para executar na igreja. Não existe ceia do Senhor na minha família. Não existe férias com meus amigos da igreja e vamos fazer aqui a ceia do Senhor porque hoje é o primeiro domingo do mês. Não existe isso. A ceia é um exercício a ser praticado no ajuntamento solene. A igreja estava junta, perseverando na doutrina dos apóstolos e partindo o pão. Estavam juntos naqueles dias, se reunindo muitas vezes no primeiro dia da semana, com o objetivo de cear, cumprir a ordem de Cristo. Momentaneamente, o ato de transmitir as programações é extremamente valioso e importante, porque estamos em um isolamento que é necessário. Deus está no controle. Deus pensou neste momento. Ele sabia que isso aconteceria. Usar as ferramentas que nós temos nos permite ouvir algumas canções, sermos edificados a partir da preleção da palavra, da pregação das escrituras, saber as necessidades uns dos outros, né? Mas não substitui o valioso momento dominical que nós temos quando nos reunimos em comunhão, junto com os nossos irmãos, ouvir a mensagem, cantar louvores é maravilhoso. Você está no culto domingo à noite e ouvir os irmãos adorando o Senhor, ouvir os irmãos cantando ao Senhor, ouvir os irmãos vibrando de alegria num momento solene. Irmãos, que Deus possa nos orientar neste momento. Nós não podemos extrapolar o limite. Né? Existe um limite, meus irmãos. Não dá para fazer disciplina eclesiástica online. Não dá para fazer ceia do Senhor online. Não dá para socorrer o irmão que precisa da sua ajuda pessoal presente online. Não dá, não substitui. As ferramentas online não substituem a necessidade de um ajuntamento, de estarmos juntos em comunhão. Não existe culto online. Não existe comunhão online. Nós precisamos aprender a estar juntos, presentes. Essas ferramentas, elas são momentaneamente necessárias e nós continuaremos utilizando momentaneamente, mas não substitui a necessidade do congregar. O culto a Deus, a adoração solene a Deus deve ser feita em comunhão uns com os outros, no ajuntamento solene. É extremamente necessário esse culto, esse sacrifício a ser oferecido ao Senhor. Mas também existe o culto individual, e este aqui é imprescindível todos os dias para você. Aprenda, você deve viver um culto vivo. Você deve viver todos os dias cultuando, adorando o seu Senhor, durante todos os dias, até o dia que Ele vai voltar. E aí sim, para sempre, não vai ter pandemia que vai tirar a nossa oportunidade de juntos adorarmos o Senhor. É assim que será, é assim que Apocalipse nos ensina. Estaremos todos os dias adorando, louvando, dizendo: digno é o Cordeiro de receber honra, glória e louvor para sempre. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe nossas vidas, que Deus abençoe nossas igrejas, que possamos aprender. Ser crente é ter compromisso. Se você está brincando com isso, jamais viu a Deus. Precisa aprender então que o laço está posto agora, à espera da sua hora. Ó, busque o perdão